Israel é a Terra Santa. Mas a Terra Santa para quem, você sabe? Essa frase de que Israel é a Terra Santa é repetida em cursos, discursos e peregrinação. Parece simples, mas carrega em si um dos maiores dilemas da história humana. Esse território minúsculo, menor que o estado do Sergipe, é visto como o centro espiritual do mundo por bilhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, é palco de guerras, expulsões, conquistas e disputas geopolíticas que atravessam séculos. Entender o que significa Guerra Santa é mergulhar em um labirinto de religiões, memórias e interesses. O conceito nasce do imaginário bíblico. No Antigo Testamento, a terra é prometida a Abraão e a sua descendência. É palco das histórias de Moisés, dos profetas, dos reis de Israel. No Novo Testamento, é o espaço onde Jesus nasceu em Belém, pregou pelas aldeias da Galileia, morreu em Jerusalém e, para a fé cristã, ressuscitou. Durante a Idade Média, essa herança espiritual se transformou em bandeira política. A Igreja Católica lançou as Cruzadas para reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. E a Terra Santa deixou de ser apenas fé, tornando-se também território de conquista e poder. Desde então, o termo nunca mais foi neutro. Para os católicos, a Terra Santa é o lugar da encarnação. Foi no século IV, quando Helena, mãe do imperador Constantino, localizou e construiu basílicas sob pontos associados à vida de Cristo, que Jerusalém se consolidou como destino de peregrinação. Desde então, Roma a trata como um imenso relicário a céu aberto. O Vaticano mantém até hoje a custódia franciscana da Terra Santa, responsável por administrar igrejas e santuários em Israel e Palestina. Mas é importante destacar, para a Igreja Católica, Terra Santa não é apenas Jerusalém ou Belém. O catolicismo entende que a santidade não está presa em um único território. Outros lugares se tornaram terras santas ao longo da história. Roma, com o túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. Santiago de Compostela, na Espanha, com a tradição do apóstolo Tiago. Fátima, em Portugal. Lourdes, na França. Aparecida, no Brasil. Todos esses espaços, de alguma forma, são tratados como pontos de encontro entre o divino e o humano. Nesse sentido, a visão católica se aproxima da dos protestantes históricos. Jerusalém é o lugar da memória e peregrinação, mas a fé se realiza plenamente em cada altar do mundo, em cada missa celebrada, independentemente da geografia. Roma reforça isso ao equilibrar espiritualidade e diplomacia. Reconhece o Estado de Israel, mas defende direitos palestinos e presença de cristãos árabes, mantendo Jerusalém como símbolo, sem absolutizar sua centralidade. Já os protestantes históricos, como luteranos, presbiterianos e metodistas, reforçam essa ideia de que a fé reforçam a ideia de que a fé não depende de geografia. O centro é a Bíblia, a palavra e a comunidade de fé, não o território. Israel é respeitado como palco da narrativa bíblica, mas não como objeto de devoção em si. Muitos desses grupos criticam a instrumentalização religiosa e política de Israel por evangélicos e sionistas. Igrejas reformadas, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, têm se posicionado em defesa dos palestinos, denunciando violência e abuso de direitos humanos. A avaliação protestante histórica, portanto, não transforma Israel em fetiche religioso, mas o lê como cenário histórico e questão ética. Entre evangélicos pentecostais e neopentecostais, a situação é bem diferente. Israel é tratado como cumprimento vivo das profecias. O renascimento do Estado de Israel em 48 é visto para eles como uma prova de que a Bíblia se cumpre literalmente e como sinal dos últimos tempos. Textos como abençoarei os que te abençoarem, em Gênesis 12, são usados para justificar o apoio espiritual a Israel e político também. Daí o entusiasmo com caravanas de fé, cultos que exibem bandeiras de Israel, discursos de pastores e líderes que vinculam o destino da igreja cristã ao Estado israelense moderno. Esse vínculo transborda para a geopolítica. Lideranças evangélicas influenciam presidentes e parlamentares nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países a manter aliança estreita com Israel. Mas é uma leitura seletiva. Quase nunca inclui os cristãos palestinos. Tampouco considera a realidade muçulmana ou árabe local. A Terra Santa, nesse caso, se confunde com o Israel político, moderno e aliado ao Ocidente. Israel é a Terra Santa. Mas a Terra Santa para quem, você sabe? Essa frase de que Israel é a Terra Santa é repetida em cursos, discursos e peregrinação. Parece simples, mas carrega em si um dos maiores dilemas da história humana. Esse território minúsculo, menor que o estado do Sergipe, é visto como o centro espiritual do mundo por bilhões de pessoas.
E, ao mesmo tempo, é palco de guerras, expulsões, conquistas e disputas geopolíticas que atravessam séculos. Entender o que significa Guerra Santa é mergulhar em um labirinto de religiões, memórias e interesses. O conceito nasce no imaginário bíblico. No Antigo Testamento, a terra é prometida a Abraão e a sua descendência. É palco das histórias de Moisés, dos profetas, dos reis de Israel. No Novo Testamento, é o espaço onde Jesus nasceu em Belém, pregou pelas aldeias da Galileia, morreu em Jerusalém e, para a fé cristã, ressuscitou. Durante a Idade Média, essa herança espiritual se transformou em bandeira política. A Igreja Católica lançou as cruzadas para reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. E a Terra Santa deixou de ser apenas fé, tornando-se também território de conquista e poder. Desde então, o termo nunca mais foi neutro. Para os católicos, a Terra Santa é o lugar da encarnação. Foi no século IV, quando Helena, mãe do imperador Constantino, localizou e construiu basílicas sob pontos associados à vida de Cristo, que Jerusalém se consolidou como destino de peregrinação. Desde então, Roma a trata como um imenso relicário a céu aberto. O Vaticano mantém até hoje a custódia franciscana da Terra Santa, responsável por administrar igrejas e santuários em Israel e Palestina. Mas é importante destacar, para a Igreja Católica, Terra Santa não é apenas Jerusalém ou Belém. O catolicismo entende que a santidade não está presa em um único território. Outros lugares se tornaram terras santas ao longo da história. Roma, com o túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. Santiago de Compostela, na Espanha, com a tradição do apóstolo Tiago. Fátima, em Portugal. Lourdes, na França. Aparecida, no Brasil. Todos esses espaços, de alguma forma, são tratados como ponto de encontro entre o divino e o humano. Nesse sentido, a visão católica se aproxima da dos protestantes históricos. Jerusalém é o lugar da memória e peregrinação, mas a fé se realiza plenamente em cada altar do mundo, em cada missa celebrada, independentemente da geografia. Roma reforça isso ao equilibrar espiritualidade e diplomacia. Reconhece o Estado de Israel, mas defende direitos palestinos e presença de cristãos árabes, mantendo Jerusalém como símbolo, sem absolutizar sua centralidade. Já os protestantes históricos, como luteranos, presbiterianos e metodistas, reforçam essa ideia de que a fé não depende de geografia. O centro é a Bíblia, a palavra e a comunidade de fé, não o território. Israel é respeitado como palco da narrativa bíblica, mas não como objeto de devoção em si. Muitos desses grupos criticam a instrumentalização religiosa e política de Israel por evangélicos e sionistas. Igrejas reformadas, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, têm se posicionado em defesa dos palestinos, denunciando violência e abuso de direitos humanos. A avaliação protestante histórica, portanto, não transforma Israel em fetiche religioso, mas o lê como cenário histórico e questão ética. Entre evangélicos pentecostais e neopentecostais, a situação é bem diferente. Israel é tratado como cumprimento vivo das profecias. O renascimento do Estado de Israel em 48 é visto para eles como uma prova de que a Bíblia se cumpre literalmente e como sinal dos últimos tempos. Textos como abençoarei os que te abençoarem, em Gênesis 12, são usados para justificar o apoio espiritual a Israel e político também. Daí o entusiasmo com caravanas de fé, cultos que exibem bandeiras de Israel, discursos de pastores e líderes que vinculam o destino da igreja cristã ao Estado israelense moderno. Esse vínculo transborda para a geopolítica. Lideranças evangélicas influenciam presidentes e parlamentares nos Estados Unidos e no Brasil e em outros países a manter aliança estreita com Israel. Mas é uma leitura seletiva. Quase nunca inclui os cristãos palestinos. Tampouco considera a realidade muçulmana ou árabe local. A Terra Santa, nesse caso, se confunde com o Israel político, moderno e aliado ao Ocidente.